Olá, gente amiga e do bem. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, contando um pouquinho da nossa experiência de vida aqui nos Estados Unidos durante esses 3 anos. Para ser mais claro, o último vídeo que nós fizemos ficou muito grande, com 25 minutos, por ter abordado muitos assuntos ao mesmo tempo. E agora eu quero gravar vídeos menores, mas com maiores detalhes a respeito da nossa chegada até aqui. Tá? Falando sobre o nosso planejamento, o que nós vimos, aquilo que nós guardamos como valores de dinheiro, enfim, tudo o que você pode saber, né, a respeito de como esse primeiro planejamento você pode estar atuando, né, para poder conseguir esses meios. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho desse planejamento. O planejamento, ele partiu do momento em que nós começamos a assistir a vários vídeos dos YouTubers que falavam muito sobre a vida na América e como era essa vivência. Eu vou destacar aqui alguns dos YouTubers da época que nós começamos a ver e a seguir para conhecer a dinâmica e funcionamento de tudo aquilo aqui nos Estados Unidos e de tudo aquilo que nós encontraríamos pela frente. Os YouTubers que nós começamos a seguir e a ver alguns vídeos foram o Paulo Paternes, o DB USA na época, o Malandragem, o Júnior Santos, Roger Vieira, o Albertinho Gásio e o que na época alguma outra pessoa que passavam algumas informações a respeito da vida nos Estados Unidos. Tá? E isso foram vários e vários meses assistindo aos vídeos, acompanhando as entrevistas do Paulo Paternes, as pessoas que estavam chegando aqui nos Estados Unidos, entendendo como elas chegavam, o que elas gastavam, como elas conseguiam descomplicar um pouco mais a vida com aluguel, enfim. Então, esses foram os primeiros passos, né, os primeiros steps que nós demos para poder começar, então, esse sonho. Começamos, então, a fazer um planejamento a partir de 2014. Tá? Eu tirei o meu passaporte, viajei para a Argentina para conhecer, até porque eu queria fazer um doutorado em Direito. Tá? Eu sou formado em Direito, tenho 5 anos, na realidade, como advogado, mas 10 anos como formado em Direito. Minhas expectativas sempre foi crescer profissionalmente. E isso, às vezes, te leva a romper determinadas barreiras, inclusive essa, né, de espaço geográfico. Chegando, então, esse sonho. Pensei também em Portugal, à época, por ser um país de uma língua um tanto mais compreensível, né? Porque tudo aquilo que é novidade nos traz insegurança e medo. E isso encheu meu coração, né? Uma expectativa de medo, de não saber como me lidar aqui nos Estados Unidos, compreensão da língua, como é que eu faria chegar aqui sem falar o inglês. Mas vou dizer para vocês com toda a sinceridade que esse não foi o maior obstáculo e essa não foi a maior dificuldade que enfrentamos aqui durante esses 3 anos. Porque o idioma, há tantos brasileiros na região onde nós nos encontramos, Massachusetts, que você fica muito familiarizado. Se você se você relaxar, se você se descuidar, você não absorve a cultura e nem o idioma, porque conheci muita gente aqui com 30 anos de Estados Unidos e que não falam inglês. E o grande desafio é você aprender de fato o inglês, é você aprender a cultura e assim facilitar a sua vida. Até porque quando você está aprendendo inglês no Brasil, você acaba tendo muito contato o tempo inteiro. Você fala pouco inglês, você sempre fala tudo que está dentro de casa, com as pessoas à sua volta, em português. E já que nos Estados Unidos, não, você precisa virar
se virar no inglês todos os dias, quando você vai ao mercado, quando você acorda, quando você vai fazer algumas atividades. Então você tem sempre o contato com o inglês. Quando você assiste o jornal, eu ouço muitas rádios em inglês para poder treinar o que se chama de listen. Você treina o listen para poder entender essa rapidez e essa agilidade do americano. Porque você pensa que o curso de inglês que você faz é o suficiente, mas não. Tem uma questão de gíria, de cultura, de forma de falar, que você vai absorvendo. Essa é a vida aqui nos Estados Unidos. Tá? Nesse planejamento, então, nós decidimos, em 2016, eu tirei o restante dos passaportes de todas as pessoas da família. Tá? Minha esposa, o Caio e o Felipe. Tá? O Caio estava com 1 ano e pouquinho, e o Felipe já com 12 para 13 anos. E em 2017, nós conseguimos juntar uma determinada quantia de dinheiro para podermos, então, darmos seguimento a todo esse processo, a todos esses passos para poder chegarmos aqui. Como da última vez eu nem lembrei, um dos consulados mais próximos que tem imigração dos Estados Unidos, o consulado dos Estados Unidos é Recife e outro Rio de Janeiro. Se você me perguntar qual é o mais fácil, qual é o mais tranquilo para você conseguir o seu visto, eu vou falar para você que eu não sei. Até porque tudo é uma grande incógnita, você nunca sabe, existe uma grande discricionariedade de cada um dos cônsuls de conceder ou não. Tá? Cada um age de um método, uma forma. Então é muito complicado alguém dizer para você que em tal lugar é mais fácil e em outro lugar é mais difícil. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que, então, a partir do Brasil, eu consegui o contato com um dos youtubers que estava fazendo assessoria aqui, para então ter toda aquela segurança de que nós iríamos estar não pisando no escuro, mas que estaríamos tendo ali pelo menos algum tipo de salvaguarda, né, de você poder saber aonde você vai abrir uma conta, saber aonde você vai comprar um telefone celular. Então tudo isso teve um custo alto, não foi um custo baixo. Alugar um apartamento, então, nem se fala. Tá? Nós gastamos propriamente muito dinheiro com relação a essas coisas. E então, a partir desse momento, nós entramos em contato. Eu acabei já destinando um valor de uma entrada para poder esse youtuber já começar a prestar essa assessoria. E começamos. Após fazer todas essas coisas, eu decidi então dar início à retirada do visto. Fizemos o preenchimento então da DS 160. Eu contratei mais uma pessoa que nos deu assessoria, que foi a Luciana, do Faça o Seu Visto, tá? Indicada na época também pelo DB, o youtuber. E ela nos deu toda a assessoria do preenchimento, como faríamos toda essa situação. E fomos para o Rio de Janeiro, então, para podermos, marcamos no Rio de Janeiro a entrevista para o visto, né? Então fomos no CAV um dia para tirar as fotos e digitais e alguns dias depois propriamente no consulado, né, para poder fazer a entrevista. Fomos todos juntos, né, eu, minha mãe, os meus 2 filhos, minha esposa, nesse dia. Lá no consulado, né, passamos algum tempinho do lado de fora e aquela expectativa, né, aquela apreensão toda por você não saber o que iria acontecer. Mas ficamos lá sentados até o momento que todos fomos chamados juntos e o cônsul nos fez algumas perguntas, o que eu fazia, e ele já sabia pelo preenchimento da DS 160 que eu era advogado, se eu teria alguém para poder continuar no escritório, e eu tinha, né, e tenho, porque eu ainda tenho muitos processos ainda
tramitando, e o doutor Roberto Charles, no Ceará, é o que propriamente a gente tem essa parceria, né, que me dá esse auxílio, né, quando eu preciso para alguma situação de processo. E feito isso, algumas dessas perguntas, logo ele também perguntou o que minha esposa fazia, o que minha mãe fazia, e essas foram as perguntas, e ele disse: seja bem-vindo aos Estados Unidos, o seu visto está aprovado. Nossa, a felicidade foi extrema, né? Você vai na Lua e volta, uma experiência muito, muito gratificante. E em julho nós então decidimos fazer essa viagem. Tá, eu comecei então a comprar dólares. Tá, eu entrei em contato com uma casa de câmbio que era de São Paulo, que também tem uma filial no Rio de Janeiro, que eles tinham uma cotação boa. E nós então fizemos essa compra de dólares, e eles vinham trazer em casa, porque eu não queria me arriscar justamente andando pela rua aí com um tanto de dinheiro para poder fazer isso. E essa foi a primeira experiência até chegarmos aqui nos Estados Unidos, no dia 6 de julho de 2017. E no próximo vídeo estaremos falando um pouquinho mais da nossa chegada, das primeiras impressões que nós tivemos aqui dos Estados Unidos. Obrigado por estar assistindo o nosso canal. Assista, curta, compartilhe, nos ajude a crescer. E se você deseja algum outro tipo de vídeo, eu vou fazer vídeos em supermercados mostrando os estilos de comida que nós comemos hoje aqui, o que você encontra e valores dos produtos, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus.